Graça e paz. Na última quarta-feira, iniciamos o estudo bíblico que tem como tema Introdução ao Novo Testamento. Hoje faremos um breve comentário sobre alguns grupos da época de Jesus. Mas antes vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos concede a oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra e estudar. Fale o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O primeiro grupo da época de Jesus são os fariseus. Fariseu deriva de um vocábulo hebraico que significa separado. É um grupo de judeus extremamente apegados à Torá, o livro sagrado dos judeus. Era uma espécie de comunidade à parte. Era uma elite do povo. Não se misturavam. A relação de Jesus com eles não era muito boa. Jesus os reprovava por várias razões. Os reprovava porque insultavam Jesus. Isso repetidas vezes, pois não toleravam ver Jesus realizando milagres no sábado. Aliás, Lucas faz um registro bastante interessante, comprova essa afirmação, quando ele diz: alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Eles também afastavam pessoas que a princípio haviam crido em Jesus. Com evidente ódio, caluniavam Jesus, instigavam o povo contra Jesus. Que coisa feia. Eles usarem esse método para afastarem pessoas de Jesus. Mas também agiu com hipocrisia e ostentação. Hipocrisia é fingimento. Quando uma pessoa esconde sua verdadeira identidade atrás de uma máscara. Lembrando que Jesus condenou a hipocrisia. Ele disse, referindo-se aos fariseus e saduceus: vocês são como sepulcros caiados, ou seja, túmulos. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Em outras palavras, a lápide bonita, mas dentro eles não poderiam se esquecer, havia um morto. Mas, espiritualmente falando, o que nós poderíamos concluir com isso? Que eles parecem ser piedosos, mas com as suas ações vão negaram o verdadeiro poder de Jesus. E aí vem a recomendação bíblica lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 5, que diz: fique longe dessa gente. A hipocrisia. É muito importante reconhecer a hipocrisia e procurar mudar. Primeiro reconhecer e depois ter vontade, desejo, ânimo de mudar. O primeiro passo para combater a hipocrisia é admitir suas próprias falhas. A honestidade é o melhor remédio para a hipocrisia. O segundo passo para se combater a hipocrisia é cultive uma atitude humilde. Humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. Então, quem tem humildade tem uma visão equilibrada de si e dos outros. Uma pessoa humilde, ele agradece a Deus, pede desculpas, respeita outras pessoas. Ou seja, a piedade de muitos deles não passava de orgulho e fingimento. Mateus 23 vai apresentar as características de um fariseu. Diz uma coisa e pratica outra. Olha o verso 3. O verso 3 do capítulo 23 há o seguinte registro: Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem,
Porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mas há uma segunda característica, o verso 4. Amarram fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Amarram fardos pesados sobre as pessoas. Talvez até culpem as pessoas pelos seus erros. Justificam os seus equívocos culpando pessoas. Mas há uma segunda característica de um fariseu. Verso 5. Até o versículo 12. Mateus 23, do verso 5 ao verso 12. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, seus amuletos, e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vaidade é um pecado. Ele toma o lugar de Deus. O vaidoso, ele se acha superior aos outros em todas as áreas da sua vida. A soberba é o orgulhoso, o arrogante, aquele que tem sentimento de superioridade, não reconhece o seu erro. Aliás, o soberbo tem uma visão distorcida de si mesmo, achando que é melhor do que os outros. A Bíblia diz que a soberba leva à ruína. E por fim, uma quarta característica de um fariseu. No verso 16 de Mateus 23, diz assim: Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos, tolos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está assentado. O tolo não consegue controlar a sua boca. Então podemos afirmar que os fariseus tinham a habilidade de fingir e enganar os outros. Pareciam piedosos, compassivos, mas por dentro, ódio, rancor, raiva, espírito de vingança, calúnia. Um segundo grupo da época de Jesus eram os saduceus, pessoas da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais, cultos, ricos, eram conservadores. Na época de Jesus, eram colaboradores com o Império Romano para permanecerem em seus cargos, e aceitavam a política da convivência imposta pelos conquistadores romanos. Eles, aliás, tiveram um papel importante na condenação de Jesus e na destruição do Templo de Jerusalém. Temos também os herodianos, que eram apoiadores da dinastia de Herodes. Eles formavam um grupo político,
sem motivação religiosa e que era favorável à aliança do governo judeu com Roma. Os herodianos são citados 3 vezes em 2 ocasiões. A primeira ocasião ocorre no Evangelho de Marcos. São citados, juntamente com os fariseus, numa conspiração para matar Jesus. Depois de Jesus ter curado um homem de mão aleijada, a Bíblia diz o seguinte registro: logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. A segunda ocasião, e aí foram citados 2 vezes, foi quando se associaram aos fariseus para fazer oposição a Jesus por causa da questão do tributo. E nessa mesma ocasião da questão dos tributos, fizeram um questionamento ardiloso acerca do pagamento de impostos para acusar Jesus. Foi nesse momento que Jesus fez a conhecida declaração: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então já falamos dos fariseus, saduceus e herodianos, mas havia um 4º grupo da época de Jesus, os zelotes. Na verdade, eles formavam uma facção nacionalista que lutava contra o domínio romano sobre Israel. O nome zelote significa zeloso, no sentido de fanático. Esse mesmo grupo também era conhecido como nacionalistas. No entanto, é possível que Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, havia pertencido ao grupo dos zelotes. E talvez, por isso, seja identificado pelo evangelista Lucas como Simão o Zelote. Vale a pena conhecer um pouco esse discípulo. Foi o 11º apóstolo a ser escolhido. Era um homem capaz, de bons ancestrais, leal, vivia com a sua família em Cafarnaum. Simão admirava Jesus pela sua calma, pela sua segurança, pela sua estabilidade, pela sua serenidade inexplicável do Mestre. Temos, depois da dispersão das perseguições de Jerusalém, que ele penetra no coração da África e prega em todos os lugares o Evangelho de Jesus e batizando os crentes. Trabalhou até a sua velhice e morreu, e foi enterrado no coração da África. E por fim, o 5º grupo da época de Jesus, os samaritanos. Os samaritanos eram um povo mestiço, formado da mistura de israelitas com outros povos. Eles acreditavam que o local correto de adoração a Deus era no Monte Gerizim, em Samaria, e não no Templo de Jerusalém. Os judeus desprezavam os samaritanos porque distorciam as Escrituras. E aí, irmão, irmã, resumindo o estudo de hoje, 5 foram os grupos da época de Jesus: os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes e os samaritanos. Na próxima quarta-feira estaremos dando prosseguimento ao estudo, introdução ao Novo Testamento. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de poder estudar, ler, aprender. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, e nos proteja. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Que Deus te abençoe.